Boa tarde, está no ar o Simplesmente com Gabi e você, como sempre, é nosso convidado especial para juntos fazermos um podcast diferente que fala sobre saúde, cultura, empreendedorismo, espiritualidade, sempre com o intuito de transformar vidas. Ao meu lado, Gabi Oliveira, boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Thiago, boa tarde a todos que estão nos assistindo e boa tarde aqui muito especial para a nossa convidada, Giovanca. Muito obrigada por estar aqui hoje, viu? Obrigada, Gabi. Para mim é uma honra. Obrigada, Thiago, estar aqui com vocês. E estou super animada e muito feliz com o convite. E vamos lá, né? Esse bate-papo. É isso aí. Hoje a gente tem a grata satisfação de termos aqui conosco Giovanca Lima, ela que é empresária, criadora da marca Permita-se Ir Além, gestora, estrategista de projetos de desenvolvimento e capacitação empresarial e individual, mentora, treinadora, tem mais de 320 projetos executados e mais de 7.000 horas dedicadas a atendimentos de grupos e individuais. E venho aqui para falar muito sobre um grande evento que será realizado aqui em Goiânia neste final de semana, no dia 17 de agosto, a 4ª edição do Metanoia Experience, que vem aí com grande novidade. Ela vai trazer aqui todas as dicas e explicar pra gente como que funciona todo esse trabalho. Mas antes, Giovanca, a gente quer conhecer um pouco mais você. A gente gosta de conhecer os nossos entrevistados. Você é de onde? Olha, eu sou natural daqui de Goiânia mesmo. E brincadeiras à parte, minha mãe fala assim que ando mais que pé de cachorro. Então o pessoal vira pra mim, onde você está? Eu falo, hoje estou aqui em Goiânia, estou em São Paulo, mas eu fico mesclando, mas natural de Goiânia. Amo essa cidade. Eu também. E você decidiu ir para essa área quando? Olha, 2016 foi onde eu estava ali saindo da faculdade, né? E eu comecei a me despertar um pouco sobre essa área de desenvolvimento e capacitação. Então, eu adoro. 2016 eu comecei a me abrir os olhos para isso. Você fez administração, né? Sou graduada em administração de empresas. Eu fiz na PUC Goiás. E assim que eu terminei a faculdade, eu já comecei a dedicar para essa área de desenvolvimento, capacitação. Sempre gostei de vendas, então eu fui para essa área de vendas que abrangia a parte de desenvolvimento. E lá eu conheci as metodologias, né, que investem no capital humano, que falam de desenvolvimento, de mudança de mentalidade. Ele começou minha primeira jornada, de 2016 para 2017. Foi assim... uma carreira de uma pessoa jovem, mas determinada. Sim. E dali você falou, é isso que eu quero. Teve alguma experiência que te chamou a atenção para essa área? Sim. Por eu sempre amar vendas, gostava demais. Na faculdade eu vendia roupa masculina, pra vocês terem noção. É muito interessante, né? E como uma boa jornada, assim, a gente vai se descobrindo. A gente vai se reinventando. Erra, aprende. Sim, faz parte, né? Parte. Sim, faz parte. E o mais legal são as pessoas que estão próximas a você, as pessoas certas. Então, eu tive ali um apoio, amigos, pessoas que falaram, Gê, você ajuda tanto as pessoas, você gosta disso, por que você não segue essa área? Aí eu comecei a abrir os meus olhos. Eu sempre fui muito determinada e muito estudiosa, isso é verdade. Então, eu olhei para essa área de desenvolvimento e não só vi uma demanda dentro do mercado, na época principalmente, e que hoje está cada vez mais acentuado. Sim. E também fechar um ciclo de uma faculdade e jamais querer terminar um curso, digamos, né? Eu sempre gostei muito de estudar. E então, esse time que eu peguei lá atrás, ele foi muito favorável e principalmente as pessoas que estiveram próximas a mim. Tanto as que duvidaram, quanto as que apoiaram. Porque é assim a vida, né? É verdade. Não, porque às vezes você vai fazer alguma coisa, você é louca? Tá doida fazer isso? Não vai dar certo, não. Não tá vendo que fulano fez isso e não deu certo? Não, e assim, obstáculos. E o caso da Giovanca, eu acompanhei um pouco das redes sociais. Ela foi atrás, fui tricar pra Por ver favor. quem que é, que a gente vai entrevistar, para conhecer favor. um pouco mais sobre o conteúdo. Aí eu até percebi, eu vi lá que ela falou que em 2017 ela já vai começando. Mas uma pessoa tão jovem, com tanto conhecimento, gera certas inseguranças para quem está recebendo essas informações. Demais. É muito interessante isso. Até assim, as pessoas mais velhas, Isso. né? Porque quando olha tanta bagagem, conhecimento, sabedoria, aí a pessoa fala assim, será? Né? Aí vem aquela... Já chegou a esse ponto? Você já teve... Demais. Eu passo ainda hoje. Hoje menos, né? Porém, eu trabalho muito no ambiente corporativo.
ambiente corporativo, ele é muito masculino. Tem 70% do meu público são homens e 70% mais velhos do que eu. Então, assim, hoje eu estou muito atuante dentro do mercado imobiliário, que também é muito masculino. E essa quebra de objeção, digamos assim, eu até brinco que eu falo que eu gosto dela, porque a expectativa ela vem bem baixa. E aí, na hora que a expectativa tá baixa, você aí a pessoa não espera tanto, né, também, verdade. Eu comecei a inverter isso dentro da minha mente, porque antes poderia me projetar em segurança. E como eu percebia que isso era uma questão de um pré-julgamento, isso também me trouxe um discernimento de que não é legal a gente fazer isso com ninguém, que a gente pode se surpreender com a capacidade. Então, eu comecei a inverter isso na minha mente e comecei a usar isso ao meu favor. Eu falei, então, se aqui temos uma pessoa com um rostinho novo, mas as horas de estudo, o discernimento que a mim foi dado e o papel é onde o Senhor me chamou e me colocou, eu preciso trabalhar cada vez mais essa confiança para poder ter essa capacidade de levar para as outras pessoas. E eu acredito muito que esse tempo de preparo, ele também veio junto com essa... Será essa menina? Então, deixa eu me preparar, deixa eu me capacitar, deixa eu me conectar com as pessoas certas que vão fazer esse projeto acontecer. E eu tomei muito cuidado com isso desde o início de tudo, né? Nós estamos ainda aí para o 9º ano que eu trabalho com isso e eu estudo incansavelmente a mente humana. Estou terminando agora meu 2º MBA, então, de neurociência, para poder entender como a mente funciona, como o comportamento é projetado, para que eu possa ajudar o meu cliente e, consequentemente, isso também volta para mim. Né? Eu percebi das suas falas que ela não vai daquele achismo, do algo motivacional apenas. Não, tem ciência por trás. Eu priorizo a ciência porque é muito fácil você motivar uma pessoa quando você entende de perfis. Você sabe o que motiva, o que a pessoa gosta, o que é natural daquela personalidade ser motivada. Então, como eu vou manter isso a médio e longo prazo? Essa é a minha preocupação dos projetos que eu executo. O manter o resultado a médio e longo prazo. E manter é mudar. Eu preciso mudar algumas situações, e isso diz respeito à mentalidade, para que a mudança /resultado se perpetua, porque nós estamos falando de negócios. E negócios, no final de tudo, é resultado. Então, o período da mudança de um comportamento, ela realmente tem uma periodicidade. E isso é uma jornada, um processo. Então, como que eu vou ajudar uma pessoa a mudar, projetar um resultado dentro de um negócio? Então, não é só com a motivação que consegue fazer isso. Eu preciso de ferramenta, eu preciso de estratégia, eu preciso de quebrar limitações. Então, digamos, início, meio e fim. Eu acho tão interessante a neurociência, que eu estudei um pouquinho a neurociência, não fiz MBA, viu? Mas, assim, eu acho interessante, principalmente para aquelas pessoas incrédulas. Isso. Porque você tem pessoas que são muito assim, tudo tem que comprovar cientificamente. Exato. Então, quando você fala, vamos lá, vamos gerar o hormônio, aumentar o hormônio da dopamina, né, e tudo. E a gente fala, não, você faz essas atividades, faz isso, faz aquilo. E a pessoa fala, não, gente, não vou fazer isso. De onde você tirou isso? Não, pelo amor de Deus, não vou ficar aqui, né, gritando, testosterona, não sei o quê, ter a posição, né, a correta, né, e tudo, a cabeça levantada, tal. E aí, quando a gente começa a pegar a neurociência, ela vai te explicar isso cientificamente. Perfeito. Né, Giovanca? Eu acho super interessante isso. Exato, porque tudo comunica tudo, né, Gabi? Tudo comunica tudo. Então, se eu tenho um corpo, ele tem uma fisiologia, ele funciona. E a mente projeta a emoção, que a emoção nutre a forma de pensar e como que isso reflete no meu comportamento. Então, a neurociência, ela estuda isso, né? O comportamento, a projeção emocional, as sinapses neurais, os hábitos, como isso reflete na rotina de uma pessoa. E é uma ferramenta encantadora, fantástica. Muito. E quanto mais você estuda, mais você percebe que não sabe nada. E ela parece assim, para quem gosta, claro, você quer estudar mais. Você vai puxando, você fala assim, gente, mas olha... E eu vi quando eu fui na Febracis, e aí, na época, quem me deu o coach não foi o Paulo, não foi o Gustavo, não. Foi outro, porque o Gustavo não pôde. Giovanni? Não, ele era lá de Fortaleza, se eu não me engano.
Ele veio de Fortaleza, eu esqueci o nome dele, vou lembrar. E aí ele falou algo que realmente, até a cabeça, o jeito que você, né, vamos supor, você vai fechar um negócio, ou você vai se apresentar. Se você já for de cabeça baixa, você já dá aquela coisa meio que de derrotada, Sim. né? Tanto é que ele falou assim, gente, quando a gente chora, a gente baixa a cabeça para chorar. Quando você não quer chorar, já é instintivo nosso. Você faz assim, ó. Tipo assim, para o choro não vir, para você segurar o choro. Isso. E aí eu falei assim, realmente o corpo, ele percebe os nossos sinais. Isso. A maneira que a gente faz com a cabeça, o sorrir, Sim. né? Eu acho isso muito interessante. É muito legal quando a gente estuda microexpressões faciais, porque tem as expressões universais. Aham. Todo lugar do mundo que você for e você vê uma pessoa com um rosto de raiva, você consegue traduzir que aquilo é raiva. Do mesmo jeito, você olhar uma pessoa sorrindo, em qualquer lugar do mundo, você consegue traduzir que é uma felicidade, uma alegria. E também está ligado com o neurônio espelho. Quando você sorri para uma criança, pelo menos a maioria delas, né? Ela sorri de volta, os recém-nascidos. É verdade. Tem os recém-nascidos que não sorri de jeito. Chora, né? Você olha, oi, linda! A grande maioria projeta o sorriso de volta por conta do neurônio espelho, né? Então, por isso que fala também de me diga com quem tu andas, que direi quem tu és, ou quanto mais pessoas você anda, mais você vai se parecendo com elas, porque existe um neurônio que é para eu me espelhar em você. Olha. E ter um referencial de como me comportar, como agir, como me sentir. Então, por exemplo, uma pessoa, quando ela não se sente bem em um ambiente, naturalmente, ela inconscientemente se afasta daquilo, porque ela não quer aquela projeção. É muito interessante. Ou quando ela se familiariza muito com aquele ambiente, ela começa a se comportar muito parecido com as outras pessoas. Por quê? Porque eu quero aquela projeção. Isso é neurônio, isso é neurociência. E é muito interessante, como você falou, né, Gabi? Eu acho muito. Eu acho que, assim, explica totalmente de uma maneira que as pessoas entendem. Isso, querida. E para quem é muito cético, incrédulo, ele começa a aceitar. Porque quando você fala assim das experiências que tem, né, que você coloca lá, muita gente que principalmente homens, os empresários, mulheres de negócio, né, e tudo, elas ficam muito assim, será? Sabe? Eu vou fazer... Cheguei até aqui sem precisar passar por isso. Por isso. Eu não vou ensinar isso para os meus filhos. Talvez seja perda de tempo ou, tipo assim, uma ilusão, né? E acaba perdendo muito com isso. Verdade. Né? Da gente se olhar no espelho, realmente. Eu acho que a gente é um pouco intuitivo na infância, porque na infância, pelo menos, eu conversava muito comigo mesma. Quando eu queria algo, eu ficava mentalizando, eu conquistando, né? E aí você vê que eu nunca aprendi isso aí, é da criança. Sim. A criança, ela é muito criativa, ela fantasia as coisas, né? E quando a gente vai chegando assim na fase adulta, a gente vai perdendo isso. Sim, é real. Porque a gente vai adquirindo, né? As crenças, os valores, as interpretações. Eu estava mais cedo explicando para um cliente como que a crença ela é criada, né? Existe um evento emocional e na hora que você sente algo, naturalmente a sua mente busca uma explicação para aquele sentimento. Então, se, por exemplo, acontece uma situação, eu me sinto vergonha. Nossa, por que eu estou me sentindo assim? Por que isso aconteceu comigo? E aí essa busca pela explicação é onde se nutre crença ou cria-se uma crença. E no caso de nós adultos, como nós já temos crenças criadas, bem provável vai nutrir. Agora, a crença negativa ou a positiva. Por isso que entra a ressignificação, que é o desaprender para aprender novamente. E nessa era de tanta informação, tanto conhecimento, é muito importante a gente até selecionar, né? Em que eu vou buscar, aonde eu vou buscar conhecimento, sim, como eu vou desaprender e o que eu vou aprender agora. E graças a Deus, né, Giovanca, você fala aqui para nós que essas crenças limitantes têm como a gente ressignificar. Eu o tempo todo fico ali batendo cabeça com as minhas crenças, porque todos nós. Todos nós temos, né? Todos nós. E como fazer isso? Como superar ou realmente virar a chave
de todas essas situações? Olha, hoje tem muitas ferramentas de desenvolvimento e muitas metodologias assertivas, né? A própria PNL, que é a Programação Neurolinguística, é uma ferramenta fantástica. A própria metodologia do coaching em si é uma metodologia fantástica. A psicologia positiva, a inteligência emocional, hoje existem diversas ferramentas e diversos estudiosos e referências nesse mercado que possuem as suas, digamos assim, as suas validações de todas essas ferramentas. Eu utilizo muito, sou exímia admiradora da Febracis, sou formada pela Febracis e utilizo muitas ferramentas. Então, buscar profissionais que, primeiro, possuem uma empatia pelo processo de cada um. Porque cada um está vivendo um tempo, cada um tem uma demanda, cada um tem uma rotina, situações em casa. Então, não dá para comparar o formato de um acompanhamento de uma pessoa para outra. Como vai acompanhar uma adolescente, talvez que mora sozinha, e que está fazendo faculdade, que eu vou comparar com uma mãe que tem 3 filhos e muitas vezes o esposo também está ali trabalhando o dia todo. São formas de conduzir o desenvolvimento diferente. Então, primeiro buscar um profissional que tem ali as ferramentas, a bagagem e que tem empatia sobre o seu processo e entender que é um processo, você também precisa ter empatia consigo. Ficar com esse negócio de comparação aí é fria. Não, e não dá certo, né, gente? A comparação, ela só atrapalha. Só atrapalha. Né? Você tem que buscar o seu valor no dia a dia, né? Buscar suas habilidades, os dons que você tem e fazer o seu melhor. Exato. Né? E hoje em dia, com essa internet, as redes sociais, as pessoas se comparam muito, né? Aí olha uma pessoa, nossa, olha lá, ela acorda muito cedo e ela faz isso e ela tá bem, né? Tá ganhando bem e é casada e dá conta de cuidar dos filhos. Aí tem uns que falam, ela nem usa babá, gente, nem precisa de babá e não sei o que. Aí começa aquelas comparações que depois a pessoa fica assim, nossa, gente, então eu, tipo assim, tô bem para trás. Perigoso. É muito perigoso, né? Por isso que vem os quadros aí de insatisfações, frustrações, depois vira até uma depressão, né? Demais, demais. Essa comparação é perigosa. Não cai nessa, viu? Não cai nessa. Mas a gente vê assim no mundo corporativo, não deixa de ter essas comparações até para a necessidade ou de um crescimento, de um aprimoramento, né? Aí você até disse assim, que no início tem uma certa resistência das gerações. Isso. E quando você chega para conversar, você percebe que há diferença das gerações? O profissional que está saindo agora da faculdade, aquele que já tem 10, 20 anos de trabalho, aquele outro que já está quase num processo já, não digo buscando a aposentadoria, porque eu acho que hoje poucas pessoas têm esse foco. Acho que a gente quer estar ativo cada vez mais. Né? Tem diferença? Tem. Eu não gosto de generalizar, né? Mas existe um movimento grande, né? Onde a gente consegue perceber o comportamento tendencioso dos jovens que estão hoje na faculdade, dos jovens que estão saindo da faculdade, que já está há muito tempo no mercado de trabalho. Mas uma coisa é que nada é tão permanente quanto a mudança. É verdade. Então, independente da geração, tudo está mudando. Tem coisas que eu estou falando, por exemplo, agora, que pode ser que amanhã já está obsoleto. Então, eu penso assim, que nós temos que ter humildade emocional para ser um eterno aprendiz. Na hora que eu chego num ambiente corporativo em que eu tenho uma geração X para lidar e uma geração baby boomer, que são inúmeras gerações num único intervalo de tempo ali. Eu tenho 1 hora, 2 horas com todas essas gerações juntas. Primeira coisa que todos nós precisamos entender, que o objetivo de todos nós é o mesmo, resultado. Sim. Se nosso objetivo é resultado, nós vamos usar o que temos ao nosso favor. Seja um conhecimento, seja uma inovação, seja a mudança e, principalmente, a gestão das emoções. Então, é onde eu principalmente atuo, na bagagem emocional, que corresponde a um alinhamento da cultura da empresa. Porque, com base nessas mudanças geracionais, as empresas também estão se atentando que a cultura da empresa não é que ela precisa ser modernizada, mas ela precisa conversar com todos. Então, essa atualização na forma de transmitir a cultura, carregando os seus princípios, carregando os seus valores, ela está casando com o desenvolvimento e a capacitação profissional. Então, é um movimento muito interessante que as empresas estão reformatando as suas culturas, retraduzindo elas e fortalecendo seus princípios. E investindo na capacitação da gestão emocional, dos comportamentos e da gestão para
ter de fato o resultado, para poder abraçar todas as gerações num único ambiente. E a gente vê nas empresas, né, Tiago, os líderes, né, que têm 70 anos hoje, sim, eu vejo a dificuldade que às vezes eles têm. Eles querem acompanhar, claro, porque eles querem que as empresas sejam produtivas e tudo, mas eu vejo a dificuldade que, sim, eles têm. Então, tipo assim, meu pai mesmo, ele acha assim, para ganhar dinheiro você tem que trabalhar muito, então você tem que ir para a empresa, você tem que ficar muitas horas no ambiente de trabalho. Se você chega e fala assim, não, eu vou trabalhar em casa. Hã? Que? Não. Trabalhar em casa? Não, não existe isso. Então, eu vejo que eles ainda têm essa dificuldade. Ainda mais assim, veio essa modernização, a informática, né? Meu pai mesmo, ele gosta muito de papel. Então, tudo dele é xerox. Tira xerox disso, tira xerox daquilo, E às vezes a gente fala, não, a gente tira vai... print. Não, e sabe o que a gente fala? Não, não precisa tirar xerox. A gente vai criar uma pastinha no computador, vai ficar tudo digitalizado. Não, eu não gosto disso, não. Porque depois vai ter um problema, eu gosto de papel, eu gosto de ter o papel aqui na minha mão. Então, assim, eu noto que não é só ele, eu vejo os meus tios também, que estão na mesma idade, que eles ficam assim, nossa, o fulano disse que não foi para a empresa hoje, que trabalhou em casa. Não existe isso, não, gente. Ele ficou sem fazer nada. Porque ele ficou em casa. Então, assim, eles querem evoluir, eles estão tentando, mas eu vejo que eles têm, porque vem de uma crença, né? Sim. Vem de um modelo que há muito tempo, deu certo muito tempo. Uhum. Então, se deu certo muito tempo, é natural, é previsível, a resistência para a mudança. Por isso que o primeiro pilar, no meu ponto de vista, para iniciar qualquer projeto que está vinculado a pessoas, é empatia. A gente precisa perceber o que levou aquela pessoa a acreditar que é dessa forma que dê certo. Provavelmente ela teve muito resultado e isso é válido. Sim. Então, como que a gente pode trazer isso e mostrar para ela também, óbvio que com instrução, com paciência, que essas ferramentas elas podem formatar um processo ainda mais automatizado, mais, sim, ágil, com mais performance, mas isso também precisa de tempo. Eu acho que é verdade, né? A gente falando assim, os bancos. Antigamente, eu lembro, quando eu tinha 17 anos, eu ia para os bancos, né? Lá na, sim, empresa. Eu ia com dinheirinho, né? E aqueles envelopes, nossa, demorava demais. E para a gente fazer essa transição, né, de fazer tudo no computador, foi um pouco mais... Porque todo mundo falava, gente, mas será que isso dá certo? Gente, será que não dá problema? Será que não vai para a conta errada? Né? E será que eu não vou ter prejuízo com isso e tal? Então, assim, você vê que hoje, claro, mudou muito. Hoje, gente, graças a Deus, né? Porque é difícil ir no banco hoje. Eu vi até notícia, mas eu só li a manchete também, não aprofundei. Que o Pix você não vai precisar nem de entrar no aplicativo para fazer o pagamento de Pix. Gente, olha vai só. Tudo facilitando, né? Uhum. Então eu acho que é isso. A gente tem que evoluir, mas ao mesmo tempo também a gente tem que entender que é uma mudança, assim, que ela é devagar também, né? Ainda mais quando as pessoas são mais velhas, elas estão aderindo, iPhone, é muita modernidade, né? Sim. E para minha filha mesmo é normal. Quando eu falo para ela assim, nossa, antigamente, eu ia no banco. Eu ia fazer uma transferência, eu ia no banco, eu ficava lá na fila, não sei quantas horas lá. Aí ela, sem celular na mão. Sem celular na mão, e ainda sem celular. Aí ela ficava assim, quê? Sério? Eu falei, pois é, minha filha, às vezes eu ficava a tarde inteirinha no banco. E assim, acompanhando essas redes sociais, também eu achei algo interessante que você disse em relação à mudança. Sim. Quando que chega a mudança? Chega ou por um forte impacto emocional, ou por consecutivas ações de espaço de tempo. Perfeito, é exatamente isso. Como que a gente pode mostrar isso de forma assim, clara para todos que possam entender? Ótimo. Que a mudança vai chegar e você falou... Aí você disse, já acabou de dizer pra gente, nada mais comum, nada mais do que a própria mudança. É verdade. Eu falo assim que a mudança ela tem alguns estágios, né? E o primeiro estágio dela é a consciência. É perceber a existência de. Eu já dizia, né?
Não jogue pérola aos porcos. Por quê? Então, é verdade. eu preciso ter consciência do valor daquilo, eu preciso ter consciência da existência daquilo, porque dificilmente eu vou mudar algo que eu desconheço. Né? Eu, por exemplo, tenho coisas que eu preciso mudar que eu talvez ainda não tenha consciência delas. E pode ser que amanhã eu passe por alguma situação e eu perceba a necessidade dessa mudança. Então, acontece na minha vida, acontece na vida de todos nós. E a questão emocional vinculada à mudança é porque nós somos seres emocionais. 80% das nossas decisões possuem uma bagagem emocional. Por quê, Gê? Porque as emoções, elas são casadas com as nossas crenças e nossos valores. Nós levamos em consideração aquilo que acreditamos e valorizamos para decidir. Então, se eu acredito e valorizo, tem vínculo emocional. A questão é que quando há um impacto emocional, tem muito armazenamento de memória naquilo. Se eu falo para você, né, o que você estava vivendo ou aonde estava vivendo no Natal do ano passado, tem mais chances de você se lembrar do que eu falar um dia aleatório que talvez você só tenha vivido na rotina e passou batido. Por quê? Porque o vínculo emocional, ele gera mais armazenamento de memória. E tanto pela parte de ressignificar, é interessante ter impacto emocional para sobrepor a memória, que a gente chama de teoria geral das memórias. Então, eu tenho situações que, por exemplo, me geraram vínculos emocionais negativos. Gê, como que eu venço isso? Ou por um forte impacto emocional que vai sobrepor aquela situação, ou por consecutivas ações durante um longo espaço de tempo para que haja eventos emocionais que sobrepõem aquelas outras memórias. Por isso É aquilo que fala, o tempo cura tudo. Não, não é o tempo, né? São as emoções. É verdade. E é que, como você disse, as consecutivas ações que vêm acontecendo, que acabam mudando tudo isso. E isso tudo a gente vai assistir, vai acompanhar no Metanoia, que vai ter. Vamos falar sobre Primeiro, isso agora. Deixa a Giovana explicar o que é metanoia. Nossa, não é? Muita gente fala assim, metanoia, metanoia. Quem sabe o que é metanoia? Cri, 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 é verdade. Porque metanoia é uma palavra de origem grega, onde meta significa mudança e noia, mentalidade, né? Então, que fala metaverso, metamorfose, né? São palavras que elas juntas formam uma outra. Então, metanoia é mudança de mentalidade. E a mudança de mentalidade, a gente consegue provocar ela ainda mais quando nós atingimos os canais da comunicação, o auditivo, o visual e o sinestésico, ou seja, a emoção. Então, num evento como o Metanoia, a gente consegue provocar esses estímulos, só que usando as ferramentas de desenvolvimento, embasado na neurociência, com teoria, que tem uns partes dos workshops, e a parte prática, que é o maior diferencial do nosso evento. Então, a gente tem distribuições práticas, desde a físicas, emocionais e mentais, ou seja, quem não quer praticar atividade física, pode ir tranquilo, porque tem desafio mental e tem desafio emocional. Eu tenho uma amiga que ela falou assim, Gê, eu vou, mas depois eu vou para um casamento. Então, assim, eu estou analisando se eu vou maquiar antes ou depois. Acho que ela já pensou, falou, não, e agora, né? Aí ela falou assim, Gê, eu acho que eu vou ter que maquiar depois. Aí eu falei, mas se você for maquiar depois, você vai ter que ir embora do evento mais cedo. Maqueia antes. Ela, mas se eu for maquiar antes, eu não vou participar das dinâmicas físicas. Eu falei, não, mas participa das emocionais, das mentais. Mas aí eu vou chorar, então acabou com a maquiagem. Então, como é que eu vou fazer? De qualquer jeito, acho que ela pensou assim, não, como é que eu vou fazer? Isso como mesmo, é que eu vou né? fazer? Então, tem a física, a emocional e a mental. É um desafio embasado na neurociência, na PNL. Então, são profissionais e eu vou estar lá conduzindo essas dinâmicas também. E a parte física, o mais importante é você se permitir, você se desafiar, você conhecer coisas sobre você, conhecer pessoas novas. E fazer o que você dá conta, né? E não se comparar a ninguém, Porque, né, assim, Giovana? a gente tá falando de coisas físicas, mas quem não conhece, não sabe, a gente sabe que a gente acompanhou, olhei ali nas redes sociais, entendeu? Mas o que seriam essas coisas físicas? Então, são dinâmicas que elas vão provocar em você estímulos de você correr, de você agachar, de você resistir, talvez, a uma força. E muitas vezes a força é o seu próprio corpo. Aí imagina, você tá ali refletindo, poxa, eu preciso sair correndo. E o que eu vou fazer? Então, dali, a pessoa ela já começa a tirar micro-decisões, micro-reflexões que vão impactar na vida dela dali para frente. Que às vezes a gente faz, assim, às vezes eu penso assim, né? Que é no automático. E a gente começa a observar algo que acontece com a gente e que às vezes a gente corre. O automático da gente correr.
Correr. né? E depois, eu acho que com metanoia, a gente começa a perceber, nossa, aquela situação, eu já fui no automático. Por Sim. que eu fiz aquilo? Exato. Primitivo. Né? Exato. É a diferença da emoção e do sentimento. Porque a emoção, ela é um estágio que acontece em menos de meio segundo. Se eu vier aqui e te der um susto, você vai Isso, se já assustar, faz assim, né? proteger É ou atacar. automaticamente. É. Você vai atacar, ou você vai, né? Então, o primitivo é a emoção. O que é o sentimento? É a consciência, mesmo que parcial, daquela emoção. Então, poxa, Gê, me assustou. O que você sentiu? Eu senti susto. Então, esse estágio de reflexão, a gente faz pós as dinâmicas, como que você se sentiu, qual a decisão que você toma, né? O que você pôde perceber. Muitas vezes a pessoa sai dali percebendo que ela realmente é mais forte do que ela imaginava. Ai, Que ela olha tem que mais legal. capacidade do que ela achava que tinha. E que ela pode, sim, conhecer pessoas novas, talvez que ela não se permitia viver a finais de semana, incansavelmente, Sim. em casa, achando que não existem pessoas boas no mundo. E sim, existem pessoas boas no mundo. A questão é os lugares. Com o mesmo objetivo de mudanças, de transformações boas, né, verdadeiras. E às vezes, quando você está num ambiente com essas pessoas que têm o mesmo objetivo, por isso que eu estava conversando com o Pedro aqui mais cedo, né? Eu falando assim, Pedro, eu não me canso de fazer esses cursos, encontros, né? Porque para mim assim, é um investimento, né? Não é. Às vezes as pessoas falam assim, ai, fulano está gastando tanto dinheiro. Eu falei assim, não é gastar. Para mim é investir, porque você está investindo tanto na sua inteligência emocional, Sim. nas suas transformações, nas suas crenças, limitações, que às vezes todos nós temos algum medo de mudança. A gente fica um pouco... Quem não já passou por isso? Sim, não. Né? Transição Sim, de carreira. demais. Né? Às vezes a pessoa está lá insatisfeita naquele emprego, quer mudar, mas aí fica... Mas e se eu mudar e der errado? Principalmente para quem já está mais velho. Porque quando é mais novo, a pessoa às vezes não tem essa preocupação com o filho, né? Não tem tanta responsabilidade, né? Outras coisas que envolvem aquela decisão. Sim, e às vezes a pessoa mais velha que já tem família, já tem filhos, é aí que ela se prende mesmo. Porque ela fica assim, não posso. Eu tenho que ter alguma garantia mesmo que vai dar certo, mas continua ali infeliz. Né? Você falando assim, a gente aqui na SIAG, a gente até entrevistou o Gustavo da Febracis e ele falou isso. Ele era servidor público do Banco do Brasil, mas ele saiu para essa área. Mas ele falou, mesmo. eu saí porque eu não tinha família. Hoje, com a família que eu tenho, mais difícil. não sei se eu A fase sairia. é outra. É mais difícil, com certeza, porque você pensa assim, gente, agora eu tenho pessoas que dependem de mim. Sim. Como é que vai ser? Não é só eu, porque se fosse só você dá um jeito aqui, mas você tem mais, né? Tem responsabilidade, às vezes, com a esposa, porque você é o homem, às vezes, é o provedor, né? Então, eu vejo que não é que eu estou falando para a pessoa mudar do nada, não, viu, gente? Pelo amor de Deus. Mas ela também, ela se conhecer, porque eu acho que esses cursos trazem exatamente isso. É o que eu né? penso. O metanoia Eu penso também. assim, Gabi, que à medida com que a gente vai se conhecendo, a gente consegue ter mais bagagem, inclusive para decidir. Então, eu falo assim, sempre que você for decidir, falo para meus clientes, né? Leve em consideração os seus valores pessoais. Porque tem grande chance de você tomar uma decisão baseada neles, você se alegrar, se orgulhar. Então, tem uma diferença entre valor e crença, né? A crença, eu também consigo ir cada vez mais me conhecendo e quebrando ela. Então, essa jornada de autoconhecimento, por mais que se fale por aí, ela é real. Ela é real. A forma como eu vou conduzi-la precisa ser intencional. Se não for intencional, ela vira mais um conteúdo na sua cabeça. Então, à medida que você for indo em cursos, palestras, independente da quantidade ou da qualidade, seja intencional, seja estratégico, porque aquilo vai somar na sua vida, só você vai viver sua vida, eu não vou viver sua vida. Então, você é a melhor pessoa para decidir. Eu falo assim, né? Eu jogo a autorresponsabilidade, isso volta para mim também, e aí eu volto naquele ponto da empatia.
É verdade. Tem que ter empatia com o processo da pessoa. E quem está orientando ou vivendo tem que ter empatia consigo também. É interessante você falar isso, porque realmente não adianta você despejar conhecimento que você tem para uma pessoa que, às vezes, a realidade dela, tudo que ela passou, a experiência de vida que ela tem, não necessariamente ela vai absorver como você, com a intenção que você está passando. E também, né? às vezes, a pessoa não quer. Às vezes você fica insistindo tanto, vamos supor, da pessoa, vamos, fulana, vamos comigo, faz esse curso, ele é muito bom. Mas muitas vezes não é o momento dela. E a pessoa não quer. E às vezes você pensa assim, vou pagar para ela ir. Né? Que acontece muito. Acontece. Vou pagar, vou dar de presente, ela vai. A pessoa vai, mas ela não estava. Não é que o curso foi ruim. Ela não estava naquele momento. Perfeito. Ela não estava com a cabeça, né, com o coração aberto. Isso. Então, assim, eu acho que cada um tem um tempo. Né? Foi perceber esse tempo que dentro do Metanoia, porque ele começou com 50 pessoas, pra vocês terem noção. Né? Hoje tem quantas? Hoje nós estamos caminhando para 400, Olha né? só. Então, é a 4ª edição. Acontece lá no Sunset Wake Park, sai dali para Senador Canedo. Então, assim, começou com a parte de workshops, algumas brincadeiras. Então, ao ponto que a gente chegou, que hoje, por exemplo, tem stand kids, porque nós queremos que as mamães possam viver com a Metanoia com seus filhos, os papais vivam, sobrinho, criança, né? Não deixe de ir. E, inclusive, nós temos as tutoras lá que vão ficar responsáveis. Tem o Espaço Zen, para quem não quer atividade física, quer só ter um momento de relax. Vai ter o Espaço Zen. Vai ter o stand do Clube da Leoa, né? Para as mulheres poderem estar ali se arrumando e tudo mais. Então, tem diversas modalidades para realmente a pessoa ela se permitir viver um dia diferente. Um dia onde ela vai com a intenção do coração dela, mas principalmente um dia separado pelo Senhor. Amém, Não amém, é? amém. É isso aí. Que eu acho que reúne pessoas exatamente aquelas pessoas que têm que estar lá. Mas é isso que eu ia perguntar. A Metanoia experiência, tá falando, vai ter uma experiência, vai ser uma imersão realmente, mas é para quem? Ótimo. É para pessoas que buscam se desenvolver, buscam ambientes que somam, pessoas que nutrem, pessoas que entenderam que precisam ser um eterno aprendiz, que querem levar os seus colaboradores para poder engajarem, para poder se desafiarem de uma forma mais prática, fora das empresas. É para a pessoa que também ela quer ali conhecer o Sunset Wake Park, praticar uma atividade diferente, estar num workshop, numa palestra, num local aberto, lindo. Então, são para pessoas que entenderam que elas precisam tomar decisões congruentes com seus valores e buscando pessoas que somam ambientes que nutrem. E se permitir, né? Porque às vezes há algo diferente. Porque às vezes a gente fica tão assim, eu queria fazer algo diferente, chega final de semana, não, fazer alguma coisa diferente, não sei o quê, tal. E tem a oportunidade hoje de você estar conhecendo pessoas diferentes também, fazer um network ali. Porque... Sabe o que eu descobri hoje? Tem um grupo de senhoras indo. Elas falaram assim, olha, 60 anos, pode? Eu falei, gente, a minha avó tem 76, vai. Aí. E ela ainda tá operada, não deixa de ir, não. E vai homem, né? Vai mulher. homem, Crianças pode ir a partir de que idade? De 3 a 14 anos. 3 a 14, tá. Isso, que aí vão ter os tutores lá cuidando das nossas crianças. Olha aí, Mas quando você fala assim, até assustou o pessoal em relação à questão do momento do físico ali. É algo assim, é muito difícil assim? Ou é um desafio? Tá achando que o Thiago ele tá querendo saber, como né, é que é? É um desafio assim que é só para quem é atleta ou para todos podem participar? E, Thiago, tão legal a sua pergunta que eu faço triatlo, né? E eu tenho uma cliente que ela me mandou uma mensagem e falou assim, Gê, vai ter que nadar? Eu falei, amada, não vai ter que nadar, não. Fique em paz, tá tudo certo. E é muito legal a sua pergunta, porque eu costumo pensar assim, depende do referencial. Porque, por exemplo, para mim, é uma atividade física ali, né? Ok. Para uma pessoa, pode ser a ruptura de uma decisão dela falar assim, eu preciso cuidar da minha saúde. Para outra, pode ser assim, que legal que eu me diverti.
Então, isso me desafiou eu trabalhar mais em equipe, porque eu não sei trabalhar em equipe. Então, a atividade física, primeiro que a pessoa ela vai se avaliar se ela quer participar ou não. Ou não, tá né? tudo certo. E depende do referencial. Tem para pessoas, tem aquilo vai ser, nossa, muito desafiante, para outros vai ser um desafio em outra situação, em outra esfera. E a questão é porque o metanoia ele é muito vivencial. Eu até postei esses dias, falei assim, olha, explicar metanoia é um pouco delicado, você vai ter que viver ela. E é engraçado, é se permitir mesmo, né? Algo novo. A gente fica com medo do algo novo, né, Thiago? Ainda mais quando fala assim, algo que a gente não está acostumado. Né? Então, assim, a gente pensa, nossa, será que eu vou dar conta, gente, disso aqui? Não sei, não. É assim, são desafios, porque são vários. Vai além da questão do físico. Às vezes, muitos têm desafio de ter o contato com outra pessoa. Sim. Conviver com outra muito pessoa. inibido, né? Tudo. Né? É real. E sim, aí às vezes a pessoa pensa assim, ai, eu vou ter que abraçar, eu vou ter que conversar com alguém que eu não queira conversar. Eu vou ter que pegar no microfone. Exato, isso. Não pode não parecer, mas eu sou tímido, eu escutei isso. Eu vou ter que pegar no microfone, Gê? Eu vou ter que falar na frente de todo mundo? Não, calma. Você não vai fazer nada que não fizer sentido. Agora, se fizer sentido, você vai fazer. Não, e o bom vai ter palestras também, né? Isso, nossa. Sim. Quem que vai estar lá presente? Olha, vamos ter Márcia Queiroz, Olha que legal. que é uma amiga, uma pessoa que eu admiro grandemente, cofundadora da Festa Escova. A Michele, que é a sócia dela, também vai, só que ela vai no outro dia, né? Que nós vamos ter um grupo de mastermind pós-evento. Que legal. Inclusive, vocês estão super convidados. Vai ser para um grupo obrigada. fechado, vai ser muito, muito legal. A Metanoia é para todos, né? O café da manhã, a gente tem um grupo de mastermind pós-evento. E aí, a Márcia vai ser uma das palestrantes. O legal do Metanoia é que as palestras são estilo TED Talks. São de 25 minutos só. E aí, a gente vai ter o outro palestrante, né? Que é o Henrique Câmara, que está vindo lá de São Paulo também. Estrategista financeiro, Ultraman. Então, vai estar trazendo muita bagagem para nós de como usar essa parte de mudanças mentais na jornada profissional, na parte física. Sim. A própria Márcia também, fizemos uma live juntas, ela falou as metanoias que ela viveu ao longo da carreira dela. Eu vou ser uma das palestrantes, vou me equilibrar lá no meio desse pessoal. Excelente palestrante, viu? Obrigada, Gabi. E a Helena também é guiar. A Helena maravilhosa. A Helena fez uma transição de carreira. Transição né? de carreira, e inclusive o Metanoia surgiu no coração dela, ela é embaixadora do Metanoia, ela vai estar lá conosco, uma das palestrantes, então assim, vai ser um evento muito enriquecedor, né? Porque a gente vê assim, além das palestras, vão ter essas dinâmicas, né? Então eu acho que vai ser um dia bem legal, bem diferente, e a pessoa ir realmente coração aberto para experimentar o novo. Chega lá, não deu vontade? Não faça, mas às vezes você até se surpreende. Você chega e fala assim, ai, deu vontade de fazer isso. Eu lembro quando eu fui fazer o CIS, eu sempre fui muito extrovertida e tudo, mas eu lembro quando ele mandou fazer o Yes e gritar, não sei o quê. Aí eu ficava olhando, né? Aí eu falava, nossa, gente, eu acho assim, demais. Né? E aí, isso é muito pra mim. Isso é muito pra mim, né? E o povo gritando e tudo, aqueles homens gritando, tudo. E eu, gente, não sei se eu vou fazer. Acho que ainda não. E aí eu acho que a gente vai ouvindo, vai. Daqui a pouco, quando você vê, você tá fazendo. Né? Não é que você vai com Maria, vai com as outras, mas você começa a falar assim, eu vou experimentar isso aqui, eu vou ver como é que é. E tudo tem um sentido, né? Que ele traz a neurociência, por que você faz. Então, assim, é muito legal. Acho que tem que se permitir mesmo. Eu penso assim que a vida ela não tem uma regra, ela tem resultado. Então, independente do que seja resultado para você, viva, faça. E o resultado, ele anda ali lado a lado com um referencial. O que as pessoas que você admira, que possuem um resultado que você admira, o que elas fazem, aonde elas vão, quais livros elas leem, o que elas investem, como elas se posicionam. Então, se eu tenho esses referenciais, eu preciso ir atrás deles. Né? E nós estamos falando, por exemplo, do Metanoia, ele é um evento que é uma experiência, né? Que ele acentua a qualidade de vida física, emocional e espiritual. Então, como que eu posso provocar isso fora de um ambiente corporativo, dentro de uma sala de aula? Então, foi pensando nisso que a gente
criou, né, essa experiência no local aberto, onde a pessoa ela tem a liberdade de estar ali ou fazer uma outra coisa, mas todos estão com um único propósito, viverem essa mudança de mentalidade. E lá, como é que chama lá mesmo, local? O Sunset Wake Park. Sunset Wake Park. Isso. Aí... É sair dali pra Bela É Vista, pra aquele Senador que- Calil, na Senador aquele 020. esporte na água. Aí É o povo o já deve indoor. estar pensando, gente, será que eu vou ter que andar naquilo também? Fique em E paz. aí, como é que vai ser? Fique em paz. O tanto é que o Sunset é de um lado e o Splash Aham. Events é do outro. E o lago fica no meio. Quem sabe, né? Alguém chega lá e fala, interessante esse Até esporte. porque eu vi também que tem alguns trabalhos que são realizados com rapel, Olha só. pular também de paraquedas. Ixi, tem muita coisa aí, Tem, viu? né? Tem. É porque o Permita-se Ir Além, ele é um ecossistema, né? É a minha marca, a minha empresa, é um projeto que o senhor colocou no meu coração, mas eu falo assim que o Permita-se Ir Além ele só existe porque tem outras pessoas vinculadas. Digamos que eu encabeço esses projetos, mas eu só consigo executá-los porque tem outras empresas, outras pessoas para fazer acontecer. O rapel mesmo, nós estamos indo para a 9ª edição, mais de 90 pessoas fizeram rapel comigo, né? Desde 2019 que nós fazemos rapel em parceria com o Salto Corumbá, Pícoro dos Pirineus, Cocal Ecotrip. Então, são profissionais da área, onde eu fecho grupos aqui em Goiânia e nós vamos lá para o Salto Corumbá fazer uma imersão na cachoeira, Olha. descer no rapel. Né? É uma atividade que exige muita emoção. Sim. Então, a gente trabalha situações emocionais. Aí eu trago a neurociência, a PNL, para trabalhar o desbloqueio emocional na prática. Né? Tem muitas pessoas que, por exemplo, tem raiz de rejeição, raiz de orgulho, e como é que lida com aquela emoção, como é que lida com aquele medo. Sim. E ali no rapel a gente pratica muito isso. A própria trilha é um trabalho emocional e psicológico construído Sim. ali de forma assertiva. E o Salto para a Vida, né, em parceria com a Regiane Damasceno, ela conta a história dela, né, para vencer o suicídio, porque o Setembro Amarelo, o Salto para a Vida, é para poder conscientizar o combate ao suicídio. E aí, em parceria com ela, a gente faz o Salto para a Vida. Então, assim, são inúmeros projetos que ao longo do ano, o Clube da Leoa, são inúmeros projetos que ao longo do ano a gente executa através do Permita-se Ir Além. Sim, e lembrando que a Giovanca é mentora. Trabalho com isso todos os dias. Para individual também. Individual, empresarial. E aí tem a empresa de experiências e tem a empresa de treinamentos. Aí eu faço um casamento entre as duas, eu levo essas experiências para os ambientes corporativos e para os processos individuais Sim. que eu atendo, e da mesma forma pessoas conhecem os processos através das experiências. E é interessante, né, ter essa possibilidade para não ser aquilo que a gente falou, não ser informações jogadas Isso. e você não ter um Sim. feedback, você não entender o processo individual da pessoa. Isso, exatamente. E isso é perigoso até, né? Porque Demais. assim, às vezes você até abre aí Uma janelinha, Exato. ou uma porta, Né? um buraco. E aí, como é que você depois vai tratar essa pessoa? Né? Perfeito. Ela não tem inteligência emocional para saber Isso. lidar com aquilo. Uhum. E aí eu acho que às vezes pode até piorar. Por isso que tem Demais. que procurar um profissional Demais. correto. É né? tão sério isso que você está falando, Gabi, e eu levo tão a sério isso ao longo dos anos que eu Sim. trabalho, que todo o processo, antes de começar, eu faço uma sessão inicial, que nós chamamos, né, com o meu cliente, onde eu preciso coletar informações para saber se eu sou o profissional que ele precisa no momento. Claro. Então, eu recebo, por exemplo, inclusive, ligação de pais. recebe a minha filha. Sim. Ou, nossa, eu quero fazer um processo para minha filha. Deixa eu receber ela primeiro, ou ele primeiro. Ou vamos marcar uma sessão inicial primeiro, para depois, inclusive, eu atendo numa clínica que nós temos um corpo de profissionais. Psiquiatras, psicólogos, fonoaudiólogos. Isso, legal. Então, esse corpo é para poder realmente direcionar a pessoa. Porque o que é melhor para ela? É o que ela precisa no momento. O que é melhor para ela depende do referencial, depende da bagagem que ela precisa trabalhar. Então, cada profissional dentro da sua expertise, eu já tratei casos da pessoa estar comigo com psicólogo e psiquiatra simultaneamente. Sim. Então, nós temos essa seriedade e dentro das experiências, o Metanoia é o maior evento, né, que nós fazemos. Então, ele realmente é uma imersão, é para ser leve, é para ser divertido. Agora, as outras experiências, tanto o Clube da Leoa, quanto o rapel, principalmente, a gente faz uma curadoria
do rapel antes da pessoa ir. Tanto é que nós fazemos o rapel com profissionais da área, lá no Salto Corumbá, porque eles também possuem ali todo, digamos, a documentação para a pessoa poder fazer. Seguro, né? Vai trazer segurança. Demais. Agora, o Salto Corumbá é lindíssimo. É lindo lá. Mas você já fez o rapel? Não. Vai fazer. Vai fazer. Ainda não. A Giovanca fala que é mais bonito descendo. Eu imagino. Vai fazer, Gabi? Olha, Giovanca, talvez eu me desafie, porque ou pessoa que corre de água gelada. Sou eu. Gente, sou eu. Lá na fazenda tem um rio. Eu sempre vou. Ele é bonito, ele tem uma prainha assim, ó. Que delícia. Eu só coloco o pezinho. Pronto. Às vezes o povo entra tudo e eu fico lá, vem, eu não. Tá ótimo, ótimo eu tô tomando aqui. sol aqui, gente, tá ótimo. Vai pegar água em só. Só passa um pouquinho. Giovanca, a gente está falando sobre essa importância também da gente alinhar a mente, alinhar o físico. Realmente a gente está se preparando. E você fala também uma coisa que, assim, a gente vê, parece tão óbvia, tão... Mas quase ninguém absorve ou pratica essa situação, que uma mente forte precisa de um corpo forte. É verdade. E vice-versa. Aí você ainda fala assim, o corpo às vezes não acompanha a mente. É verdade. E tem hora que a mente sabota o corpo. Exato. E é tão forte isso, mas assim, parece que é tão simples de falar, mas é tão forte para a pessoa absorver. Sim, e assim, se me permite, eu vivi isso na prática há pouco tempo. Eu fui fazer uma prova de triatlo e nós nadamos, eu falo nós porque foi eu, minha família, meu irmão fez a prova comigo e foi muito legal essa experiência. Eu quero fazer uma outra prova agora em novembro. E eu vi na prática essa questão do corpo forte, da mente fraca, e a mente forte e o corpo não consegue. Aí o que acontece? Eu entrei no Lago Paranoá. Primeira prova de nado era 850 metros, ida e volta. Você atravessa Paranoá e volta. Eu comecei a nadar. Ok, tinha treinado, tudo mais. Mas a minha experiência naquela situação ali, eu senti um pânico. Aonde a mente ela passou por um sequestro cerebral, porque o pânico é isso, né? A mente é sequestrada, literalmente. E você fica no estágio de consciência de, meu Deus, tá tudo bem, vai dar certo e não dou conta, tô afogando e me tirem daqui. Então, essa situação da mente, por mais que o meu corpo estava ali preparado para o nado, preparado para passar pelaquela prova, a mente ela foi embora. Então, naquele momento, aí eu fui aos poucos recuperando, consegui ter um auxílio, e aí eu fui respirando. E engraçado que aconteceu isso na ida. Na volta, eu voltei nadando, ou seja, eu já estava cansada fisicamente, mas você vê como a mente... A mente, ela tem um poder, né? É muito interessante. Como fala, às vezes o povo fala, o pior inimigo seu pode ser sua mente. Por isso que você tem que estar todo dia trabalhando, porque... O tanto que ela pode auto-sabotar, né? E aí você às vezes fala assim, nossa, eu vou conseguir fazer isso, mas aí ele começa. Mas e se acontecer? E se você tiver alguma coisa? E se na hora você tiver um ataque cardíaco? E se você não estiver bem, tal, e você vai... Parece que ela fica ali te puxando, né? Te cutucando. E se você der muita moral, você não faz. Exato. Não faz. Tudo que focaliza expande, né? Exato. Tudo que focaliza expande. Exato. Então, é um cuidado muito interessante. E eu não vou trazer muito spoiler, porque a gente faz essa ferramenta na prática lá no Metanoia. Olha que legal. A mente forte, o corpo forte. Então, a gente faz, e faz comigo, inclusive. Então, é real. Cada vez mais que eu vou trabalhando a mente, né, expondo ela, treinando, estressando a musculatura, vai tornando mais familiar. Então, quanto mais eu for nadando no lago, isso vai se tornando familiar. Então, o fato de tornar aquilo mais palpável, mais real, desmistifica coisas na mente. Por isso que essa parte prática é tão importante. Até a pessoa que tem medo de água, né? Fala, nossa, eu não entro de jeito nenhum numa piscina. E aí ela começa a ter aula. E ela tem que ter esse contato, né? Ela não pode evitar. Eu mesmo morro de medo de avião. Mas eu viajo. Entendeu? Eu viajo chorando às vezes, mas eu vou. Pronto. Eu não deixo de viajar. Mas se você perguntar para mim, hoje eu estou um pouco melhor. Ótimo. Mas assim, falar, você fica tranquila?
Não. Mas sabe o que que é, Gabi? Muitas vezes a situação do avião vivida constantemente não é o que vai desmistificar o seu medo de voar. E sim viver outras experiências que provoquem a mesma sensação. Por exemplo, digamos que quando vai voar, você se sente desprotegida. Estou ilustrando a minha mente, tá? Você se sente desprotegido. Então, é muito mais sadio, visto que você já viajou várias vezes, por mais que possa ter diminuído, mas ainda continua. Então, talvez esse lado, essa ferramenta não está sendo tão assertiva. A gente pode ir por o quê? Talvez se eu levar a Gabi para poder praticar um outro esporte, que vai trazer ela essa sensação, mas vai trazer nela segurança e confiança, que talvez voando ela não esteja se sentindo assim, a gente vai aproximando na sua mente em outra ferramenta, em outra esfera. Eu acho que o avião, uma vez eu estava até conversando, não sei com quem é, eu falei, você sabe o que é o avião? É porque você não tem um controle. Porque, vamos supor, eu amo dirigir. Amo dirigir, não tenho medo, eu viajo, eu pego o carro, eu dirijo, pego estrada, eu amo. Por quê? Porque eu tenho um controle. Ou se eu estou do lado de alguém, vamos supor, se é o Max ou alguém dirigindo, meu pai, eu estou ali como de copiloto, né? Vigiando, tanto é que eu não durmo em viagem. Vamos supor, se alguém estiver dirigindo, eu não durmo. Olha só. Aí eu fico assim, ó. Aí eu vejo se a pessoa tá com sono, entendeu? Eu vejo se ela tá... Eu fico olhando assim, tá com sono? Vamos conversando. E aí eu falo, e o avião, você não tem. Você, tipo assim, você fala assim, não estou no controle, não conheço o piloto, não conheço o copiloto. Então, parece que você tem essa sensação assim, não estou no controle. Ver como é essa linha que precisa ser trabalhada. Não é talvez viajando, parece que a gente gosta, eu quero viajar demais. Mas viajando, será que é essa a ferramenta? Ou é trabalhar a ausência de controle em outras situações? Sim. E aí isso vai trazendo para você mais confiança, mais segurança e projeta, consequentemente, na sensação de voar. Entendeu? Porque aí é o que a gente está falando, que são as novas sinapses neurais. São formas de ser criadas, né? Engraçado, quando eu converso isso, muita gente tem isso que eu tenho no tem demais. Muita gente. E dá uma problemas, vez. quando tem receio por causa disso. Você vê o que é cabeça, mente, né? Eu entrando na porta do avião. E o piloto, já dava para ver o piloto na janelinha. E eu vendo se o piloto era mais novo, mais ali. Eu só pensando, nossa, mas eu tô achando esse piloto tão novinho. Será que tem experiência? Eu só penso que eu não comento com ninguém, né? Eu fico. Daqui a pouco uma mulher atrás de mim. Ô, fulana, é aquele ali que é o nosso piloto? Aí eu, tá vendo que não sou só eu também que tá pensando a mesma coisa. E essa situação, até quando eu tô... Assim, eu prefiro eu dirigir, mesmo quando tem outra pessoa para dirigir, eu gosto de dirigir para ter esse parece que controle. todo mundo é mas, assim também, né? Aí vem essa situação que eu também nunca tinha parado para pensar. Tem que trabalhar essa situação. Do controle. Nem tudo tá nas minhas mãos. Exato. Pelo contrário, cada vez mais vivendo experiências. Sim. Nem tudo tá eu vou conseguir mexer, vou conseguir E a gente mudar. eu acho que isso traz a gente fica muito centralizadora das coisas. E isso vai interferir muito na vida, né, Giovanca? Demais. Tipo assim, no trabalho, você não consegue delegar funções. Isso. Né? Em Você casa. chega e faz, eu vou fazer porque não vai dar conta de fazer. Exato. E às vezes em casa, não é porque você se acha melhor, é porque às vezes você quer daquele jeitinho seu. Ou às vezes eu já me senti várias vezes assim, não vou pedir para fulano, não vou dar trabalho para fulano, deixa que eu faço. Né? Até na maternidade eu fui muito assim. Tudo era eu que tinha que fazer. Era esterilizar a mamadeira, era colocar o neném para dormir, era para tomar banho. E aí eu achei muito ruim, porque chegou um tempo que eu tive que pedir ajuda. Né? Quando eu ganhei, logo quando eu ganhei a Ana Cristina, muita gente foi me ajudar. E eu me senti o quê? Impotente. Tipo assim, mas o que é isso? Não vou dar banho nela? Não vou... E eu não entendia que eu tinha passado por uma cirurgia, que eu estava num processo de recuperação. E eu ficava forçando o meu corpo. Tipo assim, não, você vai sim, você vai fazer. E isso é muito ruim, né? É muito ruim. Porque se a gente for olhar para o lado espiritual do negócio, o que a gente controla, de fato? Nada.
Nada. Que a gente controla de fato. O senhor trabalhou muito isso em mim, somente no final do ano passado, que eu passei por uma fase, né? E foi quando, né, chegou o Clube da Leoa no meu coração, justamente para trabalhar isso, e eu falo em particular sendo mulher, né? Porque em meio a tudo que a gente, né, vai desbravando, vai tendo uma necessidade de controle. Isso vai vindo por consequência ali do que você vai conquistando. Isso é uma linha muito tênue entre o que você realmente controla e aonde é que você para realmente estar. Então, essa feminilidade, essa identidade, essa mudança, essa essência, que são os pilares do Clube da Leoa, é o pura sensibilidade que nós, mulheres, precisamos ter. E a principal coisa que mina a nossa sensibilidade chama-se necessidade de controle. Porque a mulher, ela é sensível. E ela perde a sensibilidade quando ela tenta controlar tudo e todos. Tudo, né? E aí eu passei por esse processo no final do ano passado, e cada vez mais com os clubes, né? Porque vem acontecendo, cada vez mais eu venho percebendo o que de fato a gente controla. E até... desculpa, Não, pode Thiago. falar, Gabi. É até para proteger. Quantas vezes, vamos supor, você não quer controlar o filho? Né? É uma proteção. Às vezes você fala, não vou deixar meu filho fazer isso, não vou deixar o filho fazer aquilo. Claro que a gente tem que colocar limitações e sim. tudo. Mas, assim, a Ana Cristina, ela me trouxe muito isso. Essa questão também de eu ter que falar assim, eu tenho que deixar ela ir. Tem que fazer, eu vou ter que deixar ela na escola. Entendeu? Então, assim, agora, era algo que eu ficava, o primeiro ano dela, eu ia na escola, aí eu conversava com a professora, você sabe o que fazer se a criança engasgar? Você sabe? Eu fazia todo um questionário. Porque se a criança engasgar, você sabe? Pensa, Então, Thiago, pensa a olha situação. só. Gente, eu pensava... A professora deveria fazer assim, oh, meu Gente, Deus. eu pensava em 1001 coisas. Às vezes eu ia na escola e falava assim, esse terreno aqui tem perigo de desabar? Uau. Não sei o quê, se chover? Então, foi até uma coisa que minha irmã olhou para mim e falou assim, meu Deus, como sua mente trabalha. É cansativo. Eu falei, é cansativo. Uau. É muito cansativo. É exaustivo. Você não está fisicamente exercitando, mas a sua mente fica o tempo todo. Então, chega um ponto que você está Exaurida. exausta. Você chega e fala assim, gente, eu estou muito cansada. Às vezes a pessoa não fez nada. Cansado de quê? Cansado de pensar. Cansado de pensar, porque a gente muitos pensamentos. Eu tive que controlar isso com a Ana Cristina. Acho que também, assim, os gatos, eles me trouxeram muito isso, o amor desapegado, sabe? Uau, que porque legal. o gato é aquele assim, como eu moro em condomínio, ele sai. Sim. Né? Não tem como você colocar a tela, Sim. porque como é que você vai colocar a Vai tela? Ficar numa gaiola, Eu Deus já me pensei livre. nisso, tá? Mas não tinha como. E aí, foi algo assim, eu nunca tinha tido gato, eu sempre tive cachorro e tudo. E aí, com os 2 gatinhos, apareceram lá em casa e eu acabei cuidando e tudo. E a gente vai, né? A gente tem amor demais pelos animais. E eu ficava assim, meu Deus do céu, se esse gato sumir, o que eu vou fazer? Aí eu ficava... Aí teve uma hora que eu falei assim, Gabriela, você não tem o controle. Uau. Não tem. Se eles quiserem, eles vão voltar. Você tem que pedir a Deus para proteger a hora que eles saírem e tal. E, graças a Deus, os 2 estão lá até hoje, né? Pronto. E eu falo assim, eu falei isso até para minha irmã. Eu falei, você sabia que o gato, ele ensina a gente do amor desapegado? Porque eles saem a hora que eles querem, eles voltam. E deixa eu te falar, você não acha, viu? Quando ele sai, porque eu já procurei, não acha. Você grita na rua, você sai gritando, não acha. Gato, eu não sei o que eles fazem, que eles se escondem. É um esconderijo que ninguém acha. Então você fala assim, eu vou ter que esperar voltar. Perfeito. Esperar. Esperar. Giovanca, você falou aí sobre o Clube da Leoa. Eu vi que já tem em Goiânia, já teve reuniões em Boston, em Orlando, um lugar bonito lá. Viu? Nossa, muito bonito lá. Grandes coisas o senhor tem feito. Viu? Amém, O que amém. que é? Deixa Aí eu- você fala sobre feminilidade, essência, identidade, mudança. Mas qual mulher que deve procurar? E como que você decidiu Sim. fazer isso? O que vocês fazem lá? Ótimo. Eu brinco assim,
sério. Né? Fala assim, você é uma pessoa de fé? Para eu contar como que é o Clube da Leoa? Porque é só na fé mesmo que se entende. É verdade. O Clube da Leoa, ele surgiu no meu coração, mas é um projeto do Senhor, né? Onde se trabalha a identidade da mulher, pontuando nesses pilares, né? Da feminilidade, provocando mudança e uma volta para a essência. Então, foi um processo, e é um processo que eu vivo, e à medida com que eu entendi como era para ser feito, isso foi tomando uma proporção grande. Eu fiz a primeira temporada aqui em Goiânia, e já apareceram 150 mulheres para o clube. Assim, pá. Olha que legal. De repente, sem divulgar muito, mas fomos fazendo. Chamei algumas amigas para fazer juntas e aconteceu. E cascateou para Boston. E umas amigas lá em Boston chamaram, vamos fazer o Clube da Leoa aqui. E fizemos lá em Boston. E depois que surgiu em Boston, outra pessoa me ligou, vamos fazer o Clube da Leoa em Orlando. Eu falei, tá, mas eu não sei quando eu volto. E acabou que eu voltei na agenda do Senhor, e aí já estamos com uma data para novembro, para Miami também. Olha, a segunda temporada legal. vai ser aqui em Goiânia, a segunda temporada de Goiânia vai ser lançada no Metanoia. Já temos também a agenda para fazer em Alphaville, São Paulo, que fizemos em junho, fizemos lá também. E tem grande chance da gente fazer, né, na Europa. Então, assim, como que eu explico isso? Eu falo assim que o Clube da Leoa, ele é fruto da obediência. Foi quando eu soltei o controle, aquela necessidade de fazer casadinho, fazer certinho, porque como eu trabalho muito com projetos empresariais, são agendas anuais, agendas semestrais, e são agendas e cronogramas, horários para serem cumpridos. E o Clube da Leoa, ele é leve, ele é sensível, ele é na agenda do Senhor, e ele vai surgindo e vai atraindo essas mulheres. Então, para quem é o clube? Para você, mulher, que entendeu que precisa estar em um papel, no seu. Exato. Então, é para você, mulher, que sente aquela necessidade de ser cuidada no seu feminino. Sim. Que ao longo da rotina, muita coisa a gente faz, a gente sai da nossa essência sensível. E que isso também gera no lar algumas divergências por você estar fora do seu papel, tentando assumir um papel que não é para ser seu. E não é um papel de... Isso não é ser submissa, não. Pelo contrário, né? Eu falo assim que a mulher, ela é a guardiã do lar. Né? Ela é a guardiã. Então, ser guardiã... Ela é muito poderosa, a mulher, né? Nesse sentido, assim, ela tem uma força, até te cortei aí. Imagina, mas é essa troca que é muito boa, né? Entre nós. Mulher precisa disso, viu, Thiago? Conversar e papapá. Eu sei que a Gabi conversa muito. Mas eu acho tão bonito esse papel da mulher. Às vezes as pessoas falam, eu não quero ficar. Não é que você não possa trabalhar fora, você pode trabalhar, você tem o direito. Demais. Mas esse papel... Precisamos, muitas vezes. Sim. E agora você está assim no ambiente do seu lar, você ser a guardiã é um presente de Deus, né? Porque no final, gente, eu vejo assim, dinheiro é bom, status é muito bom, eu vejo que realizações profissionais são excelentes, mas a prioridade na hora do pega para capar, na hora que você está triste e tudo, você recorre ao seu lar, à sua família, aquelas pessoas mais próximas, você quer estar mais junto. Às vezes você fala assim, não, eu tô numa fase que eu não quero estar me socializando tanto, né? Se às vezes você está passando por algum processo, aí você corre para onde? Se tem amor, você vai correr para aquele lar. Perfeito. E a mesma coisa é o marido, a mesma coisa é o seu filho, né? Então eu vejo assim, eu acho tão bonito quando a Ana Cristina chega para mim e fala assim: "Ai, mãe, eu sei que eu posso ir e tal, mas eu sei que eu tenho para onde eu voltar". Nossa. Olha aqui. Que eu sei que eu tenho você, eu tenho meu pai. E é a mesma coisa que eu sinto com os meus pais até hoje. Sim. Né? Que eu falo assim, eu vou fazer isso, eu vou para tal lugar. Aí daqui a pouco vem a mente, né? Ih, Gabriela, se não der certo isso aí, ó. Se acontecer isso. Gente, eu juro para vocês, tá a figura do meu pai e da minha mãe, assim, ó. Então, assim, eu falo assim, no fundo, é isso. E é assim, né, Gabi, tem muitas mulheres que realmente precisam ir
assumir Sim. muitas responsabilidades. E o Clube da Leoa, ele é para desde a mulher, a solteira, a casada, a viúva, a divorciada, porque existem muitos movimentos para mulheres casadas, e aí Sim. essa necessidade está aí, e a mulher E que é aqui não solteira, é. e Sim. aqui está viúva, e aqui separou agora, que parece que existe uma exclusão ali da sociedade. Sim. Então, assim, o Clube da Leoa, ele primeiro fala de identidade. E essa identidade não é para fazer você ser uma pessoa frágil. Muito pelo contrário, você é uma mulher forte por conta de todas as coisas que você viveu. Agora, essa força não pode deixar com que você perca a sua sensibilidade. Sim. E essa sensibilidade, ela vem como um presente do Senhor. Então, por isso que a base do Clube da Leoa, ela tem essa espiritualidade, ela tem essa essência, que porque te é um ensina cuidado. também a ser vulnerável. Às vezes a gente pensa assim, leoa, né? Que a gente tem que ser forte, a gente tem... Mas a gente também tem nossos sentimentos, a gente é vulnerável, né? A gente não pode perder essa sensibilidade. Eu falo né? assim, Gabi, que por que Clube da Leoa? Primeiro, porque a Leoa, ela sabe quem ela é. Uhum. Segundo, ela sabe o papel dela naquele bando. Tem hora que ela sai para caçar, ela tá ensinando os pimpolhos lá, Uhum. e na hora que chega o leão, é ele que dá o rugido e pronto, acabou, né? Agora, leoas andam juntas. É verdade. Então, Legal. é isso. E não são concorrentes, Não, né? elas andam juntas. Leoas andam juntas. E aí é baseado nisso, sabe? Então, como que eu explico? Ninguém explica Deus. É essa a questão. Que lindo, né? Ótimo, Que ótimo. projeto lindo, viu? É lindo. Nossa, E são encontros. são encontros. O Clube da Leoa, ele surge primeiro no presencial, e depois que a gente tem esse encontro presencial, e quem vive o presencial entra no online. E aí no online nós temos, né, acompanhamentos, nós temos diários de bordo, nós temos leituras de livros, até bíblicos, Olha, que encontros legal. online. Então, vive-se primeiro presencial para depois fazer parte do online. E é quanto tempo esse presencial? O presencial, ele acontece de forma imersiva, né? Aham. Ele depende, por exemplo, da disponibilidade. Se a gente conseguir Entendi. fazer num sábado, a gente faz ali, enfim, um período todo, né? 6, 8 horas. Se acontece na sexta, como aconteceu lá em Orlando, a gente fez o café da manhã, início ali da tarde, até uma da tarde. Então, depende da periodicidade, depende do dia, a gente respeita a agenda da grande maioria. Não, e você escolheu só lugar maravilhoso. Eu né, não, Giovana? eu não. O Senhor nos né? surpreende. O Senhor tá sendo assim. Ele nos surpreende. Ele é, né? Ele é Nossa. maravilhoso, né? Porque até os locais. É igual a metanoia, né? É o ambiente. É você estar no momento certo, com pessoas certas. No lugar certo. No lugar certo, né? Exato. E eu acho que a gente tem que estar procurando isso também. Forte, né? Não é? Nossa. Porque nem sempre eu penso casa todos, no caso, todos os fatores. Sim, é muito difícil. Eu falo assim, mas você sabia que a gente analisa muito isso. Qual que é o seu... Não é que você não vá mais para lugar, mas eu sempre falo isso para Ana Cristina. Eu falo assim, se você quer eu quero emagrecer. Meu objetivo é ter... Tá, você vai na sua rotina, não quer dizer que você não possa ir para as festas, finais de semana, ir para o bar, porque você é jovem, você quer estar andando com suas amigas. Mas você vai fazer isso todos os dias? Não. Você vai para onde? Vou para academia, vou para um restaurante que tem uma alimentação mais saudável. Aí tudo bem, eu falo, tá vendo que você vai procurar? Se você quer ter mais espiritualidade, você quer aumentar a sua conexão com Deus, você quer ter essa intimidade com Deus, o que você vai fazer? Eu vou estar num ambiente que me faça ter isso. Eu vou para uma igreja, eu vou para um templo, eu vou estar lendo a Bíblia. Vou sair com um grupo de pessoas. Exato, vou sair com um grupo de pessoas que têm o mesmo objetivo. Não é assim? E quando você não tem objetivo? Tem hora que a gente não. Essa é A gente tá forte meio também, perdido. já. Uhum. Aí entra naquele estágio de consciência, né? Porque isso é muito comum, sabe, Tiago? Muitas pessoas chegam, principalmente no individual, e falam, Gê, eu não sei meu propósito, parei nisso, e, enfim, eu tô passando por uma transição, uma fase, e parece que eu cheguei, parece que tá tudo morno, não sei para onde que eu vou. E o que acontece? Existem o que a gente chama de picos e vales e platôs, né? Tem até um livro que, inclusive...
Se você não leu esse livro, chama Picos e Vales. Faça esse favor a verdade. você. E é tão rapidinho. É um dos livros mais incríveis E que ele eu já não é li. difícil. Não, ele é um conto. E você vai Ele é lendo, interessante. imaginando, parece que está assistindo um filme. É muito maravilhoso esse livro. Mas também tem o platô, que é o estado de inércia pós-crescimento. Muitas pessoas chegam num estágio pós-crescimento e entram numa inércia e a tendência natural do platô é descer. Né? Por quê, Gê? Por conta dessa não provocativa. Então, a ausência de objetivo, ela vem também de uma não provocativa. Por quê? Eu preciso de novos estímulos, tanto físicos, quanto emocionais, quanto espirituais. Por isso que a vida, ela é picos e vales, ela é essa volatilidade para que possamos estar sempre em movimento. E quando a pessoa ela está com essa ausência de objetivo, ausência de visão, o que ela traduz para mim, um profissional da área? Que ela está com poucos desafios na vida, que ela está com talvez vivendo numa rotina que não está gerando alguns estímulos que ela precisa, provocando algumas percepções diferentes. Como que isso pode ser feito? Através de pessoas, através de lugares, através de conhecimentos. Por isso que, igual você falou, né, conhecimentos, lugares, pessoas certas. Então, a primeira coisa que eu avalio quando uma pessoa chega para mim e fala assim, eu estou sem objetivo, eu preciso avaliar a rotina dela. Porque, primeiro, pode ser que ela esteja habituada psicologicamente a dormir e acordar de um jeito. Tá no automático, há muito tempo. Assim. E aí eu preciso perceber também, ao longo dos picos e vales da vida dessa pessoa, como que esses possíveis vales marcaram ela. Se geraram algum bloqueio, alguma limitação que fez ela também não querer se desafiar mais. Sim. Ou ela estar até mesmo com um bloqueio que a gente chama de bloqueio de passividade. Acontece. Então, primeiro, a gente precisa identificar esse estágio e tem outra coisa muito importante, perfil comportamental. Porque existem perfis que são mais ousados do que outros. Existem perfis que são mais pacíficos do que outros. Por isso que o autoconhecimento, a pessoa identificar o seu próprio perfil. Tem gente que é introspectiva e não aceita ser introspectiva ou se rotula de tímido. E timidez é bloqueio emocional. Introspecção é atitude comportamental. Está ligado com personalidade. Então, é muito importante a pessoa se conhecer para poder perceber. Por que eu não estou com ambição? Será que eu sou uma pessoa pouco ambiciosa por natureza da minha personalidade? Eu preciso provocar isso mais? É isso que eu ia perguntar. Adulto pode aprender? Nossa, todos nós precisamos. Não, e sabe o que eu ia falar? Quando a pessoa aposenta, vamos supor, ela fez ali 60 anos, 65, aí às vezes já dá aquela coisa, tipo assim, eu vejo muitas vezes as pessoas mais velhas perto de mim falando assim, a gente tá mais perto do fim do que do começo. E isso dói, isso até assusta a gente que tá do lado. Porque quando a gente começa a fazer as contas, aí a gente assusta. Então, imagina para a pessoa que já está, né? Então, assim, queira ou não queira, ela está sentindo aquilo. Já vem o medo, fica aquela melancolia, aí para de trabalhar, aí não tem mais objetivos. Se sente impotente, improdutivo. Exato. E aí, eu acho interessante também procurar, né, Giovanca? Demais. A pessoa está indo atrás, tipo assim, mas eu já tô com 70 anos. Por que... Não, deixa, minha vida tá assim mesmo. Mas você vê que a pessoa, tanto é que muita gente adoece. Sim. Né, adoece fisicamente, você vê que nessa idade aí começa a ir em vários médicos, porque está sentindo isso. Claro, a gente sabe que a doença física ela pode chegar mesmo, tem que se cuidar, mas a gente vê que é muita coisa da mente também, porque ela fica ali assim, nossa, tô chegando, tá chegando minha hora. Aí ela vê os amigos morrendo, os parentes, e aquela sensação vem assim, né? A minha avó foi muito isso. A minha avó, ela morreu com 89 anos, ela ia fazer 90, estava ótima de saúde. E uma vizinha dela, muito amiga dela, faleceu. E na outra semana, ela ligou pro meu pai, e ela bem, tinha ido aos médicos, tudo. Ela falou assim, e ela ficou muito abatida. Ela falou assim, meu filho, você pode ir se preparando que eu não vou durar, não. Oh, meu Deus. Não vou durar. Aí meu pai, para com isso, a senhora tá ótima, não sei o que, sei o que. Foi assim, um prazo de 1 semana, 2 semanas, ela faleceu. Gente, olha só. Então, e ela foi preparando, ela chamou minha tia, ela foi falando, isso aqui você deixa para fulano. Ela colocou na cabeça dela. Pode ser, claro, tudo
Deus faz o tempo de todos nós. Talvez ela tenha até sentido isso, ela tenha tido essa intuição. Mas queira ou não queira, a morte da vizinha, da amiga, que era muito próxima, trouxe isso para ela, porque ela pensou assim, ela era até mais nova do que eu. Né? E a gente, quando eu te perguntei se adulto pode aprender, a gente pode se reinventar? A gente pode se permitir a isso? Demais, demais, Thiago. A vida é feita de fases, né? Cada fase tem a sua demanda, cada fase pede decisões, cada fase existem as suas prioridades. É verdade. Cada fase tem uma fase. Então, assim, é quase que insano eu pensar que ao longo das fases da minha vida eu serei o mesmo, já que as prioridades mudam. Sim. Mudam, os lugares mudam, as demandas mudam. Então, eu, como ser humano, também vou mudar. O se reinventar, né, fala-se muito sobre isso. Eu penso que é esse alinhamento entre o que é prioridade para você, o que a fase da sua vida está te pedindo, os feedbacks que a vida também está te dando, as pessoas, o quanto você nutre elas ou elas te nutrem. Então, se reinventar é maravilhoso. Agora, o que eu mais amo é evoluir. Né? Então, voltando à parte do propósito, né, que muitos clientes chegam lá e falam, não sei o meu propósito. Falo, amado, põe uma coisa no seu coração. O único propósito meu e seu é evoluir. Evoluir, melhorar, transbordar, crescer, aumentar o discernimento, porque assim, você cresce, você ajuda outras pessoas, porque o propósito, ele pode ser um propósito hoje. Meu propósito hoje foi vir aqui. Amanhã o meu propósito é outro, a intenção, o objetivo. Então, o que é o propósito de fato? Muitas vezes o propósito pode vir direto do céu, como um presente do Senhor, mas assim como o seu propósito pode ser ajudar o seu colega do lado. Então, o propósito, ele é muito particular, ele é muito individual e ele aparece e muda ao longo do caminho. Então, tem uma coisa no seu coração, vai se reinventando, vai evoluindo e não se apegue a umas coisinhas que talvez, isso agora. Agora é isso que vai te mover? Giovanca, eu sei também que você atua também nos Estados Unidos. Como que você foi para lá? Como que aconteceu? Olha só, é muito interessante essa história dos Estados Unidos, porque ele casou com esse fruto da obediência, né? Eu investi em uma mentoria do mercado imobiliário lá na Flórida, porque eu atuo muito dentro do mercado imobiliário aqui no Brasil e eu gosto dessa parte de, enfim, abranger, né? Conhecer. Sim. Eu tenho um irmão que mora na Flórida e tinha muitos anos que eu não ia visitá-lo. Ele sempre veio para o Brasil, ele vem de 3 em 3 meses para o Brasil. E a última vez que eu fui lá vê-lo foi em 2018, com meu pai. Nossa, tinha muito tempo. E aí eu tinha organizado de passar meu aniversário junto com a minha mãe, com ele. E eu fui, passei meu aniversário, isso foi em novembro. E aí eu tinha fechado a mentoria do mercado imobiliário para outubro. Só que aconteceu um contratempo e o pessoal decidiu passar para dezembro. Eu falei, então tá bom, né? Eu já tava entendendo aquele negócio de soltar o controle, de Clube da Leoa, né? Assim, né? De você não controla nada aqui, calma lá. Não Aí tá eu falei, nas minhas mãos. Não tá nas minhas mãos. Eu falei, você quer saber então? Já que eu não controlo nada, eu vou passar o Natal e o Ano Novo, já vou estar lá perto do meu irmão, vou passar o Natal e o Ano Novo com ele mesmo e tudo bem. E aí a mentoria do mercado imobiliário foi do dia 13 ao dia 23 de dezembro. E eu falei, eu vou passar o Natal com meu irmão, vou estar em Orlando, meu irmão mora pertinho de Miami, então bate e volta ali, tá tudo certo. Passei o Ano Novo, fiquei até o dia 3. Então, assim, eu estive com grupos lá, tanto que fizeram a mentoria do mercado imobiliário junto comigo, outras pessoas da de Alphaville, São Paulo, que eu já os conhecia. Então, digamos assim, tudo convergiu, tudo casou. Digamos, todas as coisas cooperam para o bem. E aí, naquele dia da virada do ano, o Senhor me trouxe uma palavra. Alargar a tenda. Olha. Na virada do ano. E eu falei, Senhor, alargar a tenda. Amém. Eu estou entendendo. E aí, o que aconteceu? Parte desse grupo decidiu voltar para os Estados Unidos em fevereiro. Eu voltei em janeiro, voltar em fevereiro.
para poder fazer novamente a aplicação dessa imersão no mercado imobiliário. E eu falei, era no carnaval. Eu falei, vou passar o feriado de carnaval aqui no Brasil, não. Vou para os Estados Unidos de novo. E fui de novo viver, só que eu fui não como participante, que eu fui da outra vez, fui como integrante, pessoa que estava conduzindo a mentoria com outras pessoas que estavam vivendo. Aí eu fui. E nessa viagem eu fui para Boston. Fui para Orlando e fui para Boston. E lá em Boston eu conheci essas minhas amigas que me chamaram para fazer o Clube da Leoa com elas lá em Boston. Então aconteceu, eu voltei em fevereiro, já com a agenda para voltar para maio. Eu tô achando que a Giovanca vai ficar por lá. Giovanca, então, eu tô achando que você vai ficar por lá. Aconteceu, e aí em fevereiro eu fui convidada para fazer uma palestra em espanhol numa imobiliária lá em Miami. Chama Elite International Retail. E eu fiz essa palestra em espanhol lá. E aí essa palestra, conheci uma pessoa que tem um evento muito igual ao Metanoia lá em Miami. Você vê como as conexões são importantes. Os lugares certos com as pessoas certas, o conhecimento certo. E essa pessoa, Natália Schumacher, uma amiga muito querida, viu o Metanoia, o movimento do Metanoia, e acontecendo também lá o que chama Sunfit. Dela chama Sunfit. E aí essa minha agenda de Boston aconteceu. Ela me convidou para poder fazer com ela o Sunfit. E aí eu já estava com uma data para voltar de novo. Então eu voltei em julho de novo, fiz com ela o Sunfit, em parceria com o Metanoia Permita Ser Além. E também estive em Orlando para poder fazer o Clube da Leoa, estendi o Clube da Leoa, e já participei de um outro evento lá na Florida Christian University, o Catalyst Force, que eu dei uma palavrinha lá sobre o Clube da Leoa nesse evento, né, na Flórida. Então, assim, esse movimento, ele é provocativo, mas você precisa ser intencional. Então, se eu fosse para os Estados Unidos, sem intenção, sem entender o time, sem entender o investimento, as coisas, digamos assim, só viraria custo, não viraria investimento. Então, as consequências das nossas ações, elas precisam ter essa percepção, essa maturidade. E, então, assim, por consequência, né, tenho clientes fora do país, mentorias, projetos empresariais agora, e, né, digamos assim, não é nem a sombra do que há de vir, porque eu confio no Senhor. Amém, amém. E aqui a gente quer reforçar cada vez mais, nesse próximo sábado, agora dia 17 de agosto, a partir de qual horário? A partir da 1h, porém, meio-dia os portões já vão estar abertos, mas a partir da 1h até às 7h, você vai ver o pôr do sol mais lindo. Não, gente, não pode perder, né, essa oportunidade, né? Metanoia Experience, a quarta edição. A partir das 13 horas, ali no Sunset. Saída para Bela Vista, para Senador Canedo. Passou a polícia, você faz o contorno e chega ali. Você realmente. Já foi lá, né, Thiago? Eu passava para ir para Catalão. Era o caminho de casa. Ótimo. E assim, vamos ter palestras com a Márcia Queiroz, com o Henrique Câmara, a presença da Giovanca Lima. A Helena Guiar. Que já esteve aqui conosco já, também. Sim. Assim, tudo realmente conspirando para que pessoas se unam num ambiente favorável, né, para que transformar vidas. Eu acho que isso aqui é o tchan da coisa, né? Criar conexões também, né? E até com a própria família, porque às vezes você leva seu filho, seu marido, vocês estão a família está precisando unir ali, né? Fazer algo assim. Giovanna, diferente. mas eu gostei da ideia, assisti o podcast, quero fazer. Como que faço para fazer? Olha, lá no link do meu Instagram, @Giovanca Lima. Giovanca com K. Giovanca com K e com E. Geovanka. Giovanca Lima. Lá na bio, você já consegue entrar diretamente no site ou falar com o contato do suporte, que o comercial do Permita Ser Além está 100% preparado para poder te atender, fazer o seu check-in da sua criança, o seu, da família. Tem como fechar pacotes em grupo, acima de 5, acima de 10. Então, você pode ir em grupo, pode ir com o time, lá no Instagram, ou então no site, né, que é metanoiaexperience.com.br. Você consegue achar também facilmente o site para você poder comprar o seu ingresso. Então não tem desculpa. Não, viu, tem que aproveitar, Thiago? tem que viver não essa tem experiência. Tem. Giovanna, quer conhecer um pouquinho mais de você, que apesar da gente ter falado aqui muito, saber um pouco mais da sua vida. Sim. Com esse tanto de trabalho, com tanto, graças a Deus, Deus abençoando você cada vez mais, expandindo o seu conhecimento, expandindo, oportunizando outras pessoas com todo o seu conhecimento.
tem um tempo para ter um hobby? Tem demais. Então, eu gosto muito de esporte, né? Então, uma coisa vai puxando a outra. Como eu falei, né? Eu faço triatlo, treino triatlo, adoro o pessoal do CrossFit, o pessoal da bike, né? Então, esses meus hobbies, eles são mais ligados a essa parte, né? E, assim, não é um hobby em si, mas é uma coisa que eu priorizo muito na minha rotina, que é tempo de qualidade com a minha família, né? Os meus pais, os meus irmãos, né? A minha sobrinha, enfim, os meus amigos próximos. Então, eu amo estar com essas pessoas. Lá na minha rede social, quem for me seguindo, quem, enfim, me acompanha, vê muito profissional. Muito profissional. Eu uso muito a minha ferramenta Instagram para o profissional. Então, assim, o pessoal do marketing até fala assim, você tem que postar mais na sua vida. Eu falo, ai, pelo amor de Deus, não me cobre isso não. Às vezes a pessoa quer curtir o momento ali mesmo, né? Na hora que você tá, assim, bem relaxada com a família, você não quer estar toda hora, uma vez ou outra, né? Mas toda hora, tira aqui, bota aqui, mas eu fala aqui. Eu vou até puxar a sardinha pessoal do marketing, é bom, porque a gente vendo, conhecendo um pouco internamente você, acaba que conquista ainda mais aquelas pessoas que estão te inspirando. E cria aquela conexão e identidade, né? Que você fala assim, olha só, a Giovanca gosta disso. Nossa, eu também. Nossa, gente, eu adoro fazer isso. Exato, é verdade. Não precisa ser tudo 100% não, mas alguma coisinha. As pessoas se conectam com pessoas. E às vezes as pessoas comentam coisas assim, aleatórias, que você postou e fala, nossa, eu acho tão legal. Né? Você me fez lembrar um dia que eu fui fazer uma prova, vou fazer uma aula de natação. E eu tenho muito cabelo, né, gente? E isso deu o que falar. Eu saí da Decathlon, comprei uma touca. E aí eu coloquei o celular assim e eu pus a touca aqui. E eu coloquei, gente, vou agora fazer um treino de natação. E eu vou colocar essa touquinha no meu cabelo. Eu comecei a dar uma gargalhada. Porque eu não tinha calculado que a touca era muito pequena. E você olhou e falou assim, agora, né? Como é que eu vou fazer com isso Não, e virou muito meme. Deu muito o que falar. E foi o que vocês falaram, né? Então, muitas pessoas me pararam e falaram, gente, e a touca? Deu certo? Final das contas, a touca rasgou. Não deu certo. Não. Agora eu vou te falar, aquelas toucas, meu Deus. Eu fico com um cucuruco aqui na cabeça enorme. E demora muito, né? Você colocar, realmente tem que ter uma prática aí. Eu lembro que tinha uma época que colocava talco, né? O povo mandava enfiar o talco para ver se ela deslizava. Mas olha, a touca do triatlon, ela é muito boa. Ela se estica bem. Aí, ó, já tem uma dica aí. A touca do triatlon, eles fizeram especialmente para quem tem cabelo grande. Giovanca é muito jovem ainda, tem muita coisa para percorrer. Isso, mas mas a gente sempre faz essa pergunta. O que a Giovanca de hoje, com todo esse currículo, com toda essa experiência, falaria para a Giovanca quando era criança, com 8, 10 anos? Eu falaria para ela assim, não deixe de ser você, tenha um coração humilde, saiba o que é obediência, porque muito se tem a ganhar usando esses três, sendo você, tendo um coração humilde e entendendo o que é obediência. Então, eu falaria isso para a minha criança. E não foi uma coisa que eu já estava... Veio agora em mim. Sim. Veio agora em mim e é real. Eu lembrei de uma fotinha que eu tenho lá, eu falaria exatamente isso para essa criança. Vou até escrever. Escreve, porque isso é... E da mesma forma, você tem aí expandindo a tenda. O que a gente espera a Giovanca se espera estar, onde ela espera estar daqui 10 anos? Uau! Me fizeram essa pergunta dessa última vez que fui para os Estados Unidos e tava até brincando, você vai morar aqui. E a única minha resposta é Jeremias 29:11. Bem eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor. Então, o que esperar da AG? Esperar da AG, esperar energia, esperar projetos, esperar intenção genuína do meu coração de impactar vidas e negócios, esperar uma pessoa que busca, sim, estar sempre evoluindo em conexões e o que vai vir sendo dos próximos capítulos, viu? Porque, né? Jeremias 29. Exato. E vou voltar aqui para contar. Deus sabe, exato. Celebraremos juntos. Dá algumas sugestões também pra gente. A gente sempre pede também de filme, de livro. Você já deu algumas sugestões de alguns livros? Picos e vales, de viagem também. O que você acha legal aqui pro pessoal, para inspirar o pessoal que quer ir lá no Metanoia? Olha só. Maravilha. Então, eu gosto muito de um livro que se chama Estrelas Além do Tempo. De um filme, perdão.
Estrelas Além do Tempo. É um filme que ele é facilmente de ser achado. Aham. E outro livro, o filme que eu gosto também, que se chama Coach Carter. Outro filme maravilhoso também é Poder Além da Vida. Então, são filmes que eu sempre indico para os meus clientes, assim, que mexem muito comigo, esses filmes. Se eu for para a parte da minha criança, ela vai falar para você Harry Potter, Senhor dos Anéis. Ela vai falar assim... Mas é bom também, a gente precisa disso bom, também. gente, porque assim, né, mexe muito com a nossa fantasia, né? Van Narnia, essas coisas pra você. Agora, né, dentro dessa jornada de desenvolvimento, esses 3 filmes são muito bons. E é indiscutível, para mim, um dos melhores livros realmente que eu já li foi Picos e Vales. Tem um outro livro que eu adoro quando estou trabalhando a parte emocional dos meus clientes, chama Raiz de Rejeição, da Joyce Meyer. É muito bom. É assim, divisor muito de bom. águas para quem quer entender um pouco mais sobre 95% das pessoas possuem raiz de rejeição. Fique em paz, que não é só Exato. né? Ai, meu Deus, sou rejeitado. Não, então é uma semente. Muitas vezes ela é plantada na nossa infância mesmo. Ela projeta comportamentos distorcidos e tóxicos. Então vale a pena ler esse livro. Na verdade, eu vou te falar uma coisa. Eu não sou dona do mundo, né? Não sou Deus. Não, nem somos Deus. Mas todo mundo foi rejeitado. Gente. Se Jesus Cristo foi rejeitado, e tá tudo bem, sabe? Às vezes a gente fica até com vergonha de falar, eu nunca fui rejeitado, nunca me senti rejeitado, né? E a gente tem que trabalhar, saber lidar com isso. Porque às vezes a gente ainda vai ser rejeitado. Sim. Com certeza. Você entendeu? É tão sério isso que você está falando, Gabi, porque tem a pirâmide de Maslow, né? Pirâmide de Maslow, qual que é a base da pirâmide, né? A questão de necessidades fisiológicas, né? Banheiro, beber água e tudo mais. Segunda necessidade, se sentir seguro. Então, no momento que você não se sente seguro, você está se sentindo o quê? Exato. Né? Pode se sentir rejeitado, pode se sentir não aceito. E a terceira necessidade básica, ter necessidade de ser reconhecido, amado e notado. Então, se você está em um lugar que você não se sente reconhecido, amado, notado, tem grande chance de você se sentir rejeitado. Com certeza. Então, vamos parar para refletir, né? Quantos lugares isso não possa acontecer dentro consciente da ou inconsciente? própria família, na escola. Na escola, quem nunca passa por isso, né? Ainda mais você que é criança, qualquer coisa, você não tem a maturidade ainda de discernir o que é, o que não é rejeição. Às vezes um coleguinha ali te dá as costas sem intenção, você já acha que ele não quer falar com você. Você potencializa, né? Então, dependendo da experiência como você viveu, tudo, você potencializa algumas situações. E vai ter que saber lidar com isso. E na vida, a família vai ter filho, vai ter uma hora que o filho vai te rejeitar também, gente. Sinto muito, né? Não é, Thiago? Vai, gente, vai acontecer. O que a gente controla? Não controla nada. E aí a gente vai ter que saber lidar também com essa situação toda. E uma viagem legal? Uma viagem legal? Então, depende da fase, né? Depende da fase da vida. Mas eu penso assim que uma viagem que ela vai fazer você conhecer mais sobre você. E tem uma frase que eu ponho muito na minha cabeça, que é a seguinte: uma vez eu escutei, não lembro onde, não sei quem, mas ela entrou igual uma flecha no meu coração, que é: os lugares que você frequenta revelam as intenções do seu coração. Então, assim, onde você vai viajar, eu amo praia. Eu gosto de sol. Então, assim, né? É um lugar que revela as intenções do seu coração. E eu acho também assim, né? Se você não for sozinha, mas com quem você vai? Perfeito. Não é? Perfeito. Porque às vezes você vai fazer uma viagem pertinho, mas você vai com um grupo, assim, com sua família, um grupo que você tem intimidade, ou se não um grupo de pessoas que você fala assim, gente, eu amei essa viagem. Ótimo. Que viagem, não é? Uhum. Às vezes a gente fala assim, nossa, foi uma viagem maravilhosa. Porque você estava com aquelas pessoas, né? Exato. É muito legal isso. E uma frase da Giovanca? Permita-se ir além. Não tinha como não falar essa, né? Tinha como não falar essa. Agora, toda vez que eu vou falar assim, não, se permita, eu lembro. Permita-se ir além. Ir além. E tem que ser, né? A gente tem que se permitir. Não é só se permitir, é permitir ir além. Ir além dentro do que faz sentido para você, porque ir além para mim é uma coisa, Claro. ir além para outra é outra. Claro. Então, permita-se ir além dentro do que você quer viver. E ter coragem, né, para isso, né? Giovanca,
pega pra gente aí uma Preciosas mensagenzinha promessas e lê aí pra de gente, por Deus. favor. Coisa boa, preciosas promessas. Vou pegar aqui agora. Olha só. Ó, a ti levanto os meus olhos, ó tu que habitas no céu. Salmos 122, 1. Olha que lindo, Uau. gente. Você falou tanto de obediência, Não né? é? Tanto dessa situação. Sim. E com isso eu quero te agradecer muito, viu, Giovana? Te obrigada. conhecer um pouco mais. Estava futricando nas redes sociais para fazer a entrevista. Você viu lá, mas, né? mas é bom que a gente conhece assim pessoalmente, é melhor ainda. Com Tá? certeza. Feliz. E a gente fica muito feliz e desejo muito sucesso para você no Metanoia nesse final de semana, em todos os seus projetos. Amém, muito Giovana, que eu obrigada. agradeço muito, né? Obrigada, A gente querida. vai se cruzar muitas vezes, né? Se Deus quiser, e Ele vai permitir É isso isso, aí. né? E que Ele te abençoe cada vez mais nos seus projetos de vida, que Ele esteja à frente de todos os seus projetos que eu sei que vão se realizar, porque quando Ele está à frente, ninguém impede. É verdade, querida. Né? Então ele vem ali te protegendo, te guiando, te amparando, te dando essa sabedoria, Sim. esse conhecimento, te mostrando o caminho correto. Que Deus te abençoe cada vez mais para você transformar vidas do jeito que você está vindo transformar, que a gente vê que bom. isso é um dom que Deus te deu Amém. e que graças a Deus você está usando. Amém, é verdade. Né? E É. quantas vidas aí você tem atingindo, né? Transformando essas vidas, né? Então, que Deus te abençoe cada vez mais. Amém. E muito obrigada por estar aqui hoje. Para mim é uma honra, de fato. Né? Quando você convidou, fiquei muito alegre. Faço muita questão de atender os pedidos de pessoas que são importantes para mim. Porque eu penso assim, né? Em tanta coisa que a gente faz, a gente vive na correria, mas tem uma coisa que se chama prioridade. O que nós estamos priorizando. Exato. Né? Então, prioridade, cada coisa tem o seu espaço. E para mim é uma honra estar aqui. Para mim foi muito bom, uma delícia essa né? troca nossa. E que aqui continue sendo um solo fértil, que aqui continue sendo um lugar que há prosperidade, porque é nítido. Amém. Né? A sua família eu admiro demais, minha querida. Para mim é uma honra, para mim é uma honra te conhecer, Tiago. E estão mais que convidados para a gente poder viver a Metanoia juntos e inúmeras outras coisas que há de vir, Com né? certeza, com certeza. Eu estarei lá, pode ter certeza. Obrigado, Giovanca. Obrigado, Gabi, mais Eu uma que vez. agradeço, Tiago. Obrigada, Pedro, e a todos que estão nos assistindo. É isso aí. Então, sábado agora, dia 17 de agosto, Não aproveita a percam, oportunidade. gente. Metanoia Experience, 4ª edição, Sunset, saída para Bela Vista. Ali realmente vale muito a pena. Você pode procurar lá Giovanca Lima nas redes sociais dela. Tem toda a informação e vale muito a pena. Hoje nós falamos com a Giovanca. Ela é empresária, criadora da marca Permita-se Ir Além, gestora, estrategista de projetos, desenvolvimento e capacitação empresarial e individual, mentora, treinadora. Está aí com esse grande projeto Metanoia, Clube das Leoas e também o Permita-se Ir Além. Vai chegando no final, mais um Simplesmente com Gabi. Conto com vocês na próxima semana. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.